A terceira idade alcança patamares nunca atingidos. A Previdência Social se prepara para segurar o rojão que vem pela frente, com a taxa de natalidade caindo a cada ano. É isso que você confere agora no CJC News Reportagem. Muito boa noite, começando mais uma edição do CJC News Reportagem. Hoje a gente conversa e fala um pouco sobre a terceira idade. Bom, a gente sabe que todos os nossos antepassados, há algumas décadas atrás, tinham a previsão de vida, ou expectativa de vida variada. Algumas vezes na história tivemos notícias em manchetes de jornais falando de uma mulher de 40 anos sendo chamada senhorinha de 40. Hoje, a população da terceira idade já consegue avançar e alcançar aí os 80, 90 anos. Mas a proporção de idosos no Brasil duplica. A idade média dos brasileiros aumenta e a taxa de fecundidade cai no país. Esses são os fatores principais que têm influenciado diretamente no envelhecimento da população brasileira. Veja só. De acordo com as projeções de população feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utilizando dados do Censo Demográfico de 2022, de 2000 até 2023, a proporção de idosos na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6% dos brasileiros. Segundo as mesmas projeções, é esperado que em 2070, cerca de 40% da população do país seja composta por idosos, o que corresponderá a mais de 75 milhões de pessoas acima da faixa dos 60 ou mais anos de idade. Um fator que deixa explícito esse envelhecimento é a idade média da população, que antes, em 2000, era de aproximadamente 28 anos e subiu consideravelmente em um período de 23 anos, indo para 35 anos, o que deve aumentar ainda mais nas próximas décadas. Para 2070, a idade média projetada da população brasileira é de 48 anos. Segundo especialistas, o histórico recente aponta para uma futura inversão da pirâmide etária, na qual a população de pessoas idosas supere a de jovens até 14 anos. Estimativa que, segundo o Ministério da Saúde, pode se concretizar até o ano de 2030, o que também pode ser influenciado pela baixa na taxa de fecundidade do país. Nas últimas 2 décadas, a taxa caiu de 2,32 filhos por mulher para 1,57. Estatística que possui uma previsão de atingir sua pior marca em 2041, com 1,44 filhos por mulher. Para especialistas, essa baixa tem como principais fatores o aumento dos gastos com a criação dos filhos, planejamento familiar, mudanças sociais e até mesmo a pandemia. Aí a gente, com essa reportagem, tem uma visão panorâmica da situação que o Brasil enfrenta com a presença marcante e crescimento contínuo da terceira idade. Olha, não tem como a gente fugir disso. A terceira idade, ela duplicou em 20 e alguns anos. E a gente já pode ver uma tendência das pessoas lutarem e buscarem por longevidade. Ninguém quer morrer cedo. Tem algumas pessoas aí sem juízo que acabam fazendo escolhas erradas e, enfim. Mas aquela pessoa que tem planos, expectativas, sonhos, ela se planeja, ela se cuida. Hoje é muito mais comum vermos idosos praticando exercício mais que os mais jovens. Embora a rapaziada acha que só o jogo de futebol uma vez na semana já tá bom, ou uma caminhada 2 vezes na semana de 20, 30 minutos são suficientes, leva a gente a avaliar se aquilo que a gente faz hoje vai nos levar até essa terceira idade.
Agora, a terceira idade acaba puxando um compromisso gigante para o país e para a sociedade. A gente vai falar muito sobre esse assunto hoje. Esse é o nosso tema do CJC News Reportagem. Mas vamos agora para a nossa nuvem de palavras? Joga aqui, por favor. Olha aí, terceira idade, tópico, né? Eu já esperava, mas as palavras em volta têm muito a ver com o nosso tema de hoje. Previdência, que é a previdência social, sistema de saúde, repouso, qualidade de vida. Não adianta chegar na terceira idade com a previdência quebrada, sem aposentadoria, qual qualidade de vida que vai ter, solidão, e isso aí gera um impacto tremendo. Saúde, trabalho, lazer, políticas públicas, é isso que a gente vai acompanhar e saber um pouco mais hoje. Olha, adotar hábitos saudáveis são extremamente importantes para todos e principalmente para a melhor idade. Para se viver uma boa experiência com bem-estar, é ideal implementar alguns cuidados básicos. E é o que a gente vê agora. À medida que envelhecemos, nosso corpo passa por mudanças naturais e se torna mais suscetível a uma série de condições de saúde. Por isso, o idoso precisa ter um acompanhamento médico redobrado, com exames de rotina para prevenir doenças e tratar as existentes. Na terceira idade, algumas doenças tendem a ser mais frequentes, como diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, neurológicas, infecciosas, problemas de visão, osteoartrite e osteoporose. Os cuidados para preveni-las visam permitir que os idosos desfrutem de uma vida ativa e satisfatória por mais tempo, aumentando a qualidade de vida deles e evitando o desenvolvimento de doenças crônicas, complicações e declínio neurológico funcional. Com isso, uma boa alimentação pode promover benefícios corporais e mentais. Uma alimentação rica em vitaminas e nutrientes pode evitar doenças e permitir que eles fiquem mais saudáveis. Substituir comidas processadas e saturadas e abusar de grãos, cereais, ovos, frutas, legumes e verduras é uma boa escolha. Praticar atividades é sempre um bom aliado à qualidade de vida e para o idoso não é diferente. Opções como caminhada, esportes leves, pilates e hidroginástica trazem energia para o corpo e também ajudam o bom funcionamento da mente. Noites de sono de qualidade também precisam ser inseridas na rotina. É o cuidado com a saúde, é fundamental, não tem para onde correr. É incrível vermos pessoas na melhor idade se exercitando, se cuidando. A questão é que muitos mais novos estão pensando que não precisam plantar agora. Olha, a gente viu na nuvem de palavras a questão de saúde, e aí eu vou acrescentar saúde pública. Infelizmente, planos de saúde para a terceira idade é mais caro. Dessa forma, muitos acabam tendo que optar pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, postos de saúde, clínicas da família. E não é nada tão rápido quanto a gente gostaria que fosse. A questão é que a maneira da gente se preparar lá para o futuro é se cuidar a partir de então. Mas eu queria pedir um trechinho dessa reportagem que a gente viu agora, do pessoal na hidroginástica. Tem uma imagem ali que eu quero destacar para você. Olha, gente, sempre tem alguém, né, conseguindo fazer ali, dar um migué. Olha só, olha aqui na tela, enche aqui a tela. Cadê? Aqui na frente, ó. Olha aí na frente, tem um senhor que ele não está pulando, ele só está encostando no ombro e levantando. Sempre tem alguém para dar um miguezinho no exercício físico. Mas o importante é fazer, né? Tá lá fazendo, isso que é bacana. Olha lá, ó. Aqui, ó, esse aqui do meio, ó. Ali. Tá lá fazendo dentro do limite, mas tá fazendo alguma coisa. Isso é muito bacana. É muito comum vermos agora a terceira idade em academias, aulas coletivas em condomínios, praças públicas, aquela academia da terceira idade que tem vários lugares aqui, pelo menos no Rio de Janeiro eu vejo com muita frequência. Sempre tem aqueles grupos
orientados por professores de educação física, né? Tem sempre um técnico de enfermagem para aferir pressão e estão se cuidando. Parabéns a todos vocês. Olha só, conseguir uma vaga no mercado de trabalho após os 60 anos segue sendo um desafio para muitos brasileiros. Já está difícil para quem tem 30, 40, 50, com 60 anos, fica ainda um peso maior. Apesar do Estatuto do Idoso garantir o direito ao emprego sem discriminação, a realidade é que a reinserção profissional nessa faixa etária ainda enfrenta barreiras, como preconceito e falta de oportunidades adequadas. Além da dificuldade em conseguir um emprego, muitos idosos se veem obrigados a continuar trabalhando mesmo após a idade da aposentadoria. Isso acontece porque, em muitos casos, o valor do benefício da aposentadoria não é suficiente para cobrir os custos básicos de vida. Segundo especialistas, a renda previdenciária de grande parte dos aposentados não garante um padrão de vida digno, o que leva milhões a permanecerem ativos no mercado, muitas vezes em condições precárias. A reforma da Previdência trouxe mudanças que tornaram o acesso à aposentadoria ainda mais desafiador. Com a elevação da idade mínima e do tempo de contribuição, muitos trabalhadores precisam permanecer por mais tempo na ativa para garantir o benefício integral. Diante desse cenário, os especialistas defendem políticas públicas que incentivem a inclusão de idosos no mercado de trabalho de forma digna, além da valorização das aposentadorias para que os beneficiários não precisem recorrer ao trabalho por necessidade. Tem muitos que trabalham mesmo depois de se aposentar. Alguns se aposentam e continuam na mesma empresa. Outros se aposentam, precisam sair do trabalho e vão procurar outras coisas para fazer. Não é nem porque não consegue ficar parado, é porque se ficar parado não consegue comer. Infelizmente, essa é uma realidade. Outra é que as empresas, embora eu acabei de falar, né, que é importante abrir vagas de emprego e vagas dignas para aposentados, para pessoas com 60, 70 anos para trabalharem, de forma mais restrito, né? Precisa se abrir mais essas vagas. A questão é que muitas empresas estão preferindo profissionais mais velhos, de 40, 50, 60 anos, que os mais novos. A famosa geração Z não está sendo tão bem aceita no mercado de trabalho pela postura, pela maneira de pensar, ideologia, prioridades que eles colocam. Então, a balança está se mexendo, né? A gente vai acompanhando para ver aonde vai parar isso tudo. Vamos seguir aqui com mais uma reportagem. Olha, a tecnologia tem se tornado uma aliada cada vez mais presente na vida de idosos no Brasil. Segundo dados recentes, 66% das pessoas com 60 anos ou mais já utilizam a internet. Veja só. O WhatsApp, Facebook e YouTube são as redes sociais mais acessadas. Além disso, muitos também fazem uso de aplicativos bancários e realizam compras online, especialmente de eletroeletrônicos, remédios e eletrodomésticos. O uso da tecnologia tem impacto direto na qualidade de vida dessa parcela da população. A comunicação com a família se tornou mais fácil e frequente, reduzindo o isolamento social e promovendo maior interação entre gerações. Além disso, a internet permite acesso a informações, entretenimento e serviços essenciais, garantindo mais independência no dia a dia. Apesar dos avanços, desafios ainda existem, como a adaptação ao uso das ferramentas digitais e os riscos de golpes virtuais. Especialistas destacam a importância de iniciativas que promovam a inclusão digital dos idosos, garantindo um aprendizado seguro e acessível para que possam aproveitar os benefícios da tecnologia com autonomia e segurança. Olha só, a tecnologia é uma aliada forte. Muitos idosos estão usando a tecnologia para preencher o tempo do dia. Aí a gente fala sobre solidão, isolamento. É comum a gente ver, ou melhor, era comum, né? Vermos idosos
enclausurados, em casa, trancados, não saem, não tem com quem conversar, né? Vão, às vezes, no mercado e voltam, mas geralmente estão sozinhos. Já com a tecnologia, permite uma comunicação mais rápida. E os grupos? Todo vovô e vovó gosta de um grupo de WhatsApp. E eu fico impressionado com a criatividade das imagens de bom dia que as vovós colocam nos grupos. Eu sempre recebo. Eu acho muito engraçado assim a maneira, porque elas vão em sites ou aplicativos para todo dia ter uma imagem nova para compartilhar. Eu conheço uma que ela manda uma imagem para mim, manda uma outra imagem para outra pessoa da minha família e mais uma outra porque ela sabe que quem vai gostar do quê. Eu falei, caramba, é muito tempo, né, para poder, e muito cuidado para poder fazer isso. Acho muito legal. A questão é que existem alguns perigos dessas pessoas no acesso à tecnologia, à internet. Primeiro, são os golpes. Geralmente, os idosos são alvos marcantes para os criminosos. Golpes financeiros, golpes para doar informações, para permitir com que o criminoso faça empréstimo. Mas ele pediu aqui um dado, o CPF, pediu aqui o meu nome e tudo mais. Ele falou que era uma coisa do médico. E é comum todos nós termos resultado de exame para pegar, temos alguma coisa de saúde para fazer, então eles usam isso como subterfúgio para alcançar o idoso e pegar os dados dele e depois aplicar o golpe. Outros também, perigo, são esses aplicativos de jogos. Às vezes o idoso está lá e não vai percebendo, vai jogando e vai perdendo tudo que, ou melhor, perde tudo que não tem mais. É perigoso. E outra, as comunicações não podem ficar só pela internet. Já viu aqueles vídeos na internet falando de que os netos chegam na casa dos avós para passar a noite e dormem todos lá e vão chegando um por um? Eles ficam impressionados, eles ficam felizes, né? Tá certo, tem alguns avós e avós que não gostam muito de muita gente, muita muvuca, mas a maioria gosta dos netos. E aí ia lá, se aproximava, fazia uma festa, sem bolo, sem nada, mas só com a presença. E é o que mais eles precisam. Vamos falar sobre a expectativa de vida no Brasil, que atualmente ultrapassa os 76 anos de idade? Uma pesquisa realizada pela Unicamp revelou que quase 17% dos idosos relataram sempre sentir solidão e 31,7% disseram se sentir sozinhos às vezes. E essa solidão na velhice pode trazer impactos muito mais profundos, tanto na saúde física quanto na saúde mental e emocional. Essa fase da vida já é bastante marcada por mudanças e isso pode potencializar os riscos de isolamento social. Especialistas listam as principais áreas afetadas devido ao sentimento de solidão: saúde mental, sentimento de inutilidade, declínio cognitivo, que é quando a cognição, a mente, ela já não consegue responder como antes, problemas cardiovasculares, insônia, além de outros distúrbios de sono e o sedentarismo, além de aumentar o risco de mortalidade. Ter uma rede de apoio nessa fase da vida é de extrema importância. Por isso, a recomendação de especialistas é trabalhar na manutenção desses laços, buscando frequentar novos espaços, mas também tentar manter amizades antigas e, se possível, começar a pensar nisso ainda jovem. Manter atividades sociais é fundamental, mas não há uma receita. Algumas pessoas vão se interessar mais por atividades físicas, outras por atividades intelectuais, trabalhos manuais, enfim. O ideal é que cada um consiga identificar suas áreas de interesse, aquilo que vai lhe trazer mais satisfação. Existem alguns sinais que mostram a gravidade da situação, como mudança de humor persistente, insônia, apatia e maior irritabilidade. Levando tudo isso em consideração, não podemos deixar de ressaltar a importância de ter um suporte psicológico com o acompanhamento de um profissional de saúde mental. Existe a psicogerontologia, que são profissionais da psicologia que trabalham com a terceira idade. Sabem exatamente o que pode fazer, os exercícios para a cognição, as atividades que ele pode estar inserido, envolto. Porque vamos pensar um pouco.
Na nossa família, quando somos jovens, geralmente temos uma família com pai, mãe, tio, avô, avó, primos. Eu não tive avô, mas tive avós. Então, uma família que você está nascendo ali, você tem outras pessoas acima de você, mais velhas que você. E a tendência natural é que as pessoas, elas, infelizmente, vão chegando no momento delas. E, às vezes, aquela pessoa já idosa, ela olha para todo mundo da família e já não consegue mais ver ninguém da que ela era tão acostumada desde que nasceu. Os amigos, muitos já foram também. O sentimento de solidão bate na porta. Outro ponto é que, enquanto era jovem, ele trabalhava, as coisas dependiam dele, ele pagava uma conta, ele cuidava de alguém, ele estava ali na ativa. Só que aí os filhos cresceram, os netos chegaram, cresceram também, cada um está resolvendo a própria vida. E ele já não se sente mais útil. Imagina, sensação de inutilidade, sensação de solidão e sem nenhuma atividade que possa entretê-lo, envolvê-lo, aí a depressão bate na porta muito forte. E se nós não tivermos o cuidado com eles, a gente pode chegar lá e vê-lo 3, 4 dias sem tomar banho, não querendo mais tomar os remédios, não se importando mais de ir a algum lugar que antes gostava. Aí o tratamento vai ser mais difícil, mais pesado, mais remédios. A gente pode fazer alguma coisa enquanto está tudo bem. Não deixa ficar mal para fazer. Vamos seguir, gente. Tem muita coisa ainda para a gente falar. A terceira idade é rica de assuntos. Olha, a população brasileira está envelhecendo rapidamente, isso é um fato. E esse cenário apresenta um desafio urgente. Sabe qual é? Como o sistema público de saúde, já sobrecarregado, vai lidar com uma população cada vez mais envelhecida? Olha só, gente, os estudos apontam que cerca de 75% dos idosos usam exclusivamente os serviços prestados no Sistema Único de Saúde, o SUS. 75% já usa o SUS. Veja só. Esse cenário de envelhecimento não só sobrecarrega o sistema de saúde público, como também exige uma infraestrutura que esteja preparada para atender a essa crescente. Mas o fato é que o sistema público não avançou com a rapidez necessária para acompanhar o envelhecimento da população. O SUS precisará se preparar para um aumento significativo na demanda por tratamentos específicos para os idosos, que não apenas exigem mais consultas e exames, mas também procedimentos de reabilitação, cuidados paliativos, entre outros serviços de saúde especializados. Isso inclui uma política industrial focada nos fabricantes de dispositivos médicos que terão que desenvolver produtos e equipamentos mais acessíveis e adaptados para melhor atender os idosos nos hospitais, como camas e macas de altura ajustável, cadeiras de rodas ergonomicamente desenhadas, tecnologias de monitoramento remoto e sistemas de suporte à mobilidade, além de tecnologias e monitoramento e diagnóstico. Se o sistema de saúde público e as empresas de dispositivos médicos não acompanharem essa mudança, os custos poderão disparar e a realidade do atendimento pode ser comprometida. Este cenário exigirá um investimento ainda maior do poder público e do setor privado em inovação tecnológica no setor de dispositivos médicos, políticas públicas eficazes para incentivar o desenvolvimento de soluções adaptadas à nova realidade demográfica. Tá aí. É comum a gente ver uma fila grande de pessoas na terceira idade aguardando atendimento no Sistema Único de Saúde, no SUS, porque as demandas deles são maiores. Embora isso seja natural, é comum, todo ser humano ele vai crescendo, de criança até a adolescência, ele passa por ciclos e até a terceira idade ele vai se renovando. A questão é que o nosso corpo tem um certo momento que chega no auge. Aqui é o auge do homem e da mulher.
Eu não vou chutar aqui a idade, porque eu posso falar uma informação errada. Mas vamos imaginar, se fala 50 anos, né? Chegou no meio século, né? A questão é que talvez um pouquinho antes, eu deduzo que seja lá entre 35 e 45 anos, que é a idade de excelência assim, do corpo físico, da cognição, de tudo. Talvez eu esteja um pouquinho errado, um pouco errado com essa medida, mas chegou aos 50, 60 anos, é comum o nosso corpo já ir se renovando e algumas células já não respondem como antes. Por isso a importância de prática de atividades físicas, de uma alimentação saudável, de um cuidado com saúde mental, saúde emocional, com saber priorizar as coisas, saber dedicar o tempo para o trabalho, para a família, para o lazer, para os amigos e tudo mais de forma equilibrada para que você tenha uma expectativa melhor e quando chegar à terceira idade, você conseguir ter aproveitado a vida com consciência e se cuidado. Agora, é comum os casos de saúde, como a gente viu na reportagem e em outra reportagem hoje aqui, os problemas de saúde que acabam acometendo a terceira idade, problemas cardiovasculares, respiratórios, né, problemas digestivos, problemas de circulação, nervos, enfim, problemas de cognição. É nesse miolo todo a gente vê muitos recorrendo ao SUS e às vezes não consegue. Recentemente, tem alguns planos de saúde que estão fazendo os contratos sem emergência e internação, permitindo com que os ambulatórios, as consultas ambulatoriais possam ser mais baratas para que todas as pessoas tenham acesso. Algumas instituições já estão se posicionando quanto a isso, mas isso é só um reflexo da necessidade de investimento em saúde pública para que os nossos idosos consigam ter atendimento, cuidados, não qualquer coisa, mas um cuidado de qualidade. E existem médicos profissionais que são bem específicos, cardiologistas, endocrinologistas, médicos clínicos médicos, né, que são generalistas, eles conseguem atender uma grande parte das situações da pessoa, podem contribuir muito. Só que isso é investimento. E, infelizmente, os investimentos ainda para a saúde não conseguiram alcançar o patamar necessário, não é nem desejado. Bom, a gente ainda falando sobre terceira idade, veja só, ao atingir a marca dos 60 anos, muitos idosos se dão por vencidos e desistem de manter uma rotina ativa com a prática de exercícios físicos e atividades de lazer. Mas o que essas pessoas não sabem são os benefícios à saúde física e mental que estão abrindo mão, tomando essa decisão. Segundo os especialistas, pessoal, das áreas da saúde física e mental, a prática de exercício tem impacto direto na prevenção de condições físicas e psicológicas. Mas por quê? E como? Ainda de acordo com eles, manter uma rotina de exercícios estimula a capacidade cognitiva, mantém a funcionalidade do corpo e estimula também a convivência social, o que, por consequência, evita a perda de massa muscular e a sensação de solidão, o que, segundo os psicólogos, é importante, pois muitos idosos, quando chegam nessa fase da vida, acabam se tornando pessoas solitárias e, às vezes, até mal-humoradas. E, por conta disso, aumentam os riscos de desenvolver transtornos, como depressão. Pouco importa a atividade escolhida, seja realizar caminhadas, praticar musculação, natação, se exercitar em lugares públicos, entre outras muitas opções, a recomendação é de se manter ativo sempre. O mesmo vale para atividades de lazer, como, por exemplo, ir ao cinema, viajar em família, atividades que estimulem o convívio social. Todas elas são de extrema importância para buscar uma qualidade de vida melhor em uma fase tão especial da vida. Vale lembrar que, mas eu não vou ir no cinema com meus netos, vou ir no cinema, vai,
Ah, mas eu estou cansado. Às vezes, a depressão ela faz as pessoas se sentirem mais cansadas do que realmente elas estão. E dar o primeiro passo é importantíssimo para mostrar para a depressão quem é que manda na parada. Agora, viajar. Ah, mas eu vou viajar sozinho? Faz uma viagem sozinho. Ah, mas eu não, né, já estou sozinho na vida, ninguém vai querer viajar comigo. Então, conhece o mundo. Vai lá, viaja, volta, traga novidades para os netos, conta para a família. Você, além de curtir bem a vida, ainda vai conseguir orientá-los para quando eles chegarem na terceira idade, vão saber aproveitar esse momento. Agora, infelizmente, os idosos, à terceira idade, nem sempre sabem dos seus próprios direitos, que estão garantidos na Constituição Federal, que no artigo 230 define que família, sociedade e Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a dignidade, mas mesmo com todas essas garantias, a terceira idade ainda é vítima de diversos tipos de violência. Veja só. Entre essas violências estão incluídas a física, psicológica e financeira. Para combater esses abusos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou uma cartilha sobre o combate à violência contra a pessoa idosa e tem recebido milhares de denúncias. Para assumir o compromisso formal entre os governos federal, estadual e municipal com vistas a implementar as políticas públicas destinadas à promoção e defesa dos direitos da terceira idade, foi criado o Pacto Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Mais de 18 estados aderiram à estratégia, que tem como metas ampliar o número de conselhos e dos fundos municipais destinados a esse fim. Respeitar os direitos físicos, emocionais e patrimoniais do idoso é fundamental. Promover uma cultura de valorização é essencial para construir uma sociedade que cuida e respeita seus membros mais velhos, garantindo a eles uma vida plena e com dignidade. Pois é, gente, é absurdo, né? Violência contra idosos. Pessoas que estão ali debilitadas, precisando de atenção, são punidas. Mas punidas por quê? Pessoas que, às vezes, têm uma comorbidade séria. Toda comorbidade é séria. Mas tem pessoas que têm a comorbidade da hipertensão, mas conseguem, né, ter uma certa independência. Mas e pessoas que são acometidas com o mal de Alzheimer, que precisa de assistência 24 horas por dia? O que a gente vê de maldade com essas pessoas, com esses idosos? Casas de repouso em que o idoso é colocado lá e esquecido pela família. É contra a Constituição. Mas parece que ninguém se preocupa mais com isso. Que a gente possa voltar a ter um olhar empático para que todos os idosos sejam bem tratados. Até porque, se chegamos aqui até hoje, do jeito que estamos, bem, sobrevivendo, resistindo, aprendendo, é porque eles fizeram a parte deles. Bom, minha gente, vamos seguir. Vamos seguir mais uma. Olha, o envelhecimento da população brasileira tem levado a uma maior reflexão sobre as condições de moradia para idosos. Como eu falei agora, né, muitos colocam em asilos, casas de repouso. Só no Brasil, os asilos e casas de repouso ainda enfrentam certo estigma, sendo vistos muitas vezes como uma última opção para aqueles que não têm mais suporte familiar. No entanto, essas instituições vêm se modernizando e oferecendo serviços especializados, com foco na qualidade de vida e no bem-estar dos residentes. Para os idosos que desejam manter a independência, existem alternativas como moradias colaborativas, condomínios voltados para a terceira idade e a adaptação da própria casa para garantir segurança e conforto. O uso de tecnologias assistivas, como sensores de movimentos e assistentes virtuais, também tem ajudado muitos idosos a viverem sozinhos com mais autonomia. Os especialistas destacam que o planejamento da moradia na velhice deve considerar fatores como acessibilidade, proximidade da família e acesso a serviços de saúde. Mas isso é caro, né? É dinheiro.
Muitos idosos, como a gente viu hoje no programa, precisam continuar trabalhando para sobreviver, quanto mais estar num condomínio adaptado para idosos. Mas que a gente possa se empenhar e trabalhar mais para dar qualidade de vida para eles, que são tão importantes na nossa vida.